Gabriel Fernandes, ele que gentilmente atendeu o convite da nossa produção para estar conosco nesta noite aqui no programa De Tudo Um Pouco, para a gente falar agora nesse final de ano, as festividades chegando, aumenta o movimento, a circulação das pessoas pelas ruas, pelo comércio, mas ainda não podemos descartar e deixar de lado a questão da Covid-19. É importante realmente a gente manter esta preocupação com a questão da Covid, ô Gabriel? Boa noite. Boa noite, Anaíta. É muito importante que a gente não perca o foco, né? Nessa época de fim de ano, de festividades, e que a gente vai sair da nossa bolha, né? A gente vai sair do nosso grupo de trabalho e vai misturar com família de parceiros e mistura todas as bolhas. E nesse momento é o momento em que a gente dá uma embaralhada nos vírus. Uma bolha que não tinha o vírus circulante pode passar a ter por causa desses encontros, né? Então é extremamente importante que cada pessoa fique muito vigilante em sintomas, em pessoas que tiveram casos positivos dentro do seu círculo de amizades, e caso isso aconteça, em caso de qualquer sintoma, desde o mais leve, testar antes de fazer encontro familiar, encontro de festividades de fim de ano. Então isso é uma medida de proteção coletiva, né? Que todo mundo tenha essa consciência antes de poder aglomerar nessas festas de fim de ano. Mesmo porque é importante as pessoas entenderem que nós entendamos que, estando eu vacinado com a primeira, com a segunda, com a terceira, ou que seja até com a quarta dose, não quer dizer que eu não possa ter Covid de novo, né? Pelo contrário. A vacina não me dá nenhuma imunidade 100%, né, Gabriel? Certo. O papel da vacina é te proteger da doença, né? Então, uma pessoa que teria sintomas, mesmo que sintomas leves, ela pode passar a ser assintomática, porque você já tem no seu sistema imunológico a capacidade de reconhecer o vírus assim que ele entra dentro do seu corpo. Então você pode matar o vírus antes dele causar a doença, mas a vacina não te impede de o vírus entrar em você, né? Então esse é o principal papel da vacina, te proteger da doença, seja ela leve ou seja dela grave, né? No caso da doença grave, você vai evitar mortes, né? Você evitando a doença grave, você evita mortes. Por isso que a gente teve no começo desse ano uma quantidade imensa, muito maior do que a gente teve no ano passado de casos, mas uma quantidade muito menor de mortes, porque a população já estava muito vacinada e a vacina protegia da doença grave e da morte, mas não protegia da infecção. Então a doença espalhou, mas com menos consequências. E nós tivemos um número muito grande, como você colocou no início do ano, provocado pelaquela nova variante, né? A Omicron. Isso. E agora nós temos a BQ1. BQ1. Isso. Ela tá no mesmo nível da Omicron, ela é mais letal, ela é mais leve. Como é que você, como pesquisador, você avalia essa nova variante? A Omicron, quando ela apareceu no fim de novembro do ano passado, ela apareceu como uma variante muito diferente das que a gente tinha tido contato antes. E, né, ela acumulou mais do que 30 mutações só na região da spike, que é a que tem contato direto com as suas células e com o seu sistema imunológico para poder invadir sua célula. Então, ou seja, essa quantidade muito grande de mutações faz com que ela fosse muito diferente, e por ela ser muito diferente, o seu corpo não reconhece ela mais. Então, por isso ela espalhou muito. Essa BQ1 que a gente tem hoje é uma descendente da Omicron. Então, ou seja, o seu corpo já conhece ela de certa maneira, né? Pode não conhecer tão bem. É a mesma coisa de você ficar, sei lá, 5 anos sem ver um amigo seu, aí quando você vê ele tá com a barba grande, tá com o cabelo... Ou engordou, ou emagreceu. Emagreceu, né? O cabelo tá mais branco, e você fala assim, eu acho que eu conheço. E você conhece, né? Mas tem uma pequena diferença, só mudou um pouco. Então, a gente ainda consegue reconhecer, né? Então, a infectividade dela não... deve passar longe daquilo que a gente teve quando a Omicron apareceu, né? Mas pode aumentar o número de casos ainda, né? Mas a vigilância que a gente faz hoje, né? A Fiocruz tem uma rede de vigilância genômica em que a gente monitora, né, com frequência as variantes que estão circulando.
e a gente fica de olho quando uma variante começa a ganhar espaço. Então, se hoje a gente tem uma variante que está em 10% dos casos e semana que vem ela está em 20%, e na outra semana ela está em 40%, a gente já faz, olha, essa variante tem uma vantagem, porque ela está ganhando das outras. As outras estão diminuindo proporcionalmente em relação a essas. Mas isso não quer dizer que ela vai causar um pico gigantesco. Só quer dizer que ela é melhor do que as outras que estão circulando, né? Que é o caso da BQ1. Ela parece ser melhor do que as outras que estão circulando, mas ela não deve causar um pico gigantesco. Agora, a Fiocruz fica monitorando essas variantes e vai no que ela detecta uma variante com mais força em relação às outras. Quais são as ações que a Fiocruz realiza ou quais são as informações para onde que a Fiocruz repassa para dar sequência nesse acompanhamento? Pois essa vigilância da Fiocruz a gente reporta para o Ministério da Saúde, né? Então a gente faz relatórios mensais em que a gente conta como que foi a dinâmica das populações das variantes e aí a gente reporta para o Ministério e o Ministério reporta para as organizações mundiais, né? Então, um exemplo, hoje a gente teve essa reunião e no Amazonas aumentou muito o número de casos, né? E aí a gente viu que no Amazonas uma variante que é uma BA.5.3.1 com algumas pequenas modificações, são 3 modificações em relação a essa original, ganhou muito espaço, né? Então há 2 semanas ela era 10%, na semana passada ela já era quase 80% e nessa última semana ela era quase todos os casos do Amazonas. Então a gente reporta isso para o Sistema Internacional de Classificação de Variantes para ver se isso é uma nova variante, porque pode ser que seja uma nova variante, porque embora ela pareça muito com essa original, que é a BA.5.3.1, ela tem 3 mutações e essas 3 mutações podem ser o ponto-chave para ter feito ela ter ganhado espaço tão rápido. Mas aí a Fiocruz, mesmo antes de ter essa classificação de uma nova variante, a gente já cerca e já monitora para poder ver para onde que ela está transitando. Se ela sair do estado do Amazonas e for para outro, a gente monitora, tenta pegar todos os contatos, né? Então, se uma pessoa foi identificada com uma variante que a gente está monitorando e ela possivelmente passa o vírus para familiares ou outros contatos, a gente tende a sequenciar os contatos também para poder ver o quanto isso está espalhando e a gente conseguir calcular se aquela variante espalha mais do que a outra ou se é mero acaso. Certo. Agora, Gabriel, nós tivemos esses últimos, inclusive ontem eu falava isso aqui, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde emitiu uma carta pedindo ao Ministério da Saúde para que liberasse para crianças de 6 meses a 3 anos e que não tem nenhuma comorbidade o acesso à vacina contra a Covid, que hoje está liberada apenas para crianças nesta idade que têm a comorbidade. Como é que você vê essa questão? Você acha importante também que essas crianças que não têm comorbidade também recebam a vacina, Gabriel? Principalmente nessa época agora, né, que a gente vai ter um período de férias e as crianças vão sair, vão viajar, vão para a casa dos avós, dos tios, encontrar primos e tal, as crianças ficam vulneráveis à infecção e mais do que vulneráveis à infecção, elas ficam vulneráveis à doença, né? E ninguém quer um filho doente. Ninguém quer ver seu filho, né? Ele vai ter sintomas gripais, né? Ele tem uma grande chance dele não ter uma Covid severa, mas ele vai ficar doente e ninguém quer ver um filho doente, né? Então, além dessa proteção das crianças, porque a gente acredita, né, que Covid não mata criança, mas Covid mata criança. É uma proporção pequena, mas mata criança. Só que quando você tem muitas crianças infectadas, que é o que acontece nesses períodos, né, de aumento da infecção, você aumenta o número de crianças que vão ter a doença grave, o número de crianças que podem morrer por
amostragem, né? Se você tem 0,5% das crianças que podem ter problemas sérios, se você tem 0,5% de 200 pessoas, é uma. Mas se você tem de 200 mil pessoas, são 1.000, né? Então, 1.000 crianças é muita coisa. Então, é bom proteger as crianças e é essencial, né? A vacinação. Agora nós temos já para criança a vacina da Pfizer, né? Porque a vacina da criança, ela não é igual à vacina do adulto, são composições diferentes, né? A quantificação das partículas, ela é diferente, né? Então, demanda uma logística diferente da logística da vacinação do adulto, né? Então, a vacinação da criança demanda uma outra logística, uma outra organização de doses e talvez por isso, né? Por uma questão logística que essa vacinação tenha atrasado. Mas outra coisa que é essencial também é que os pais vacinem as crianças, né? Eu conheço, né, muitos casos de crianças que tomaram uma dose e não voltaram para tomar a segunda porque o número de casos diminuiu, né? Dificilmente hoje a gente conhece uma pessoa que está... Ou até também a questão cultural da gente, né? A gente vai consulta, o médico passa a receita e no terceiro dia você se sente melhor, você encosta a receita e o remédio do canto da mesa. Que é exatamente esse caso. Questão cultural. Como os casos sumiram, né? Os casos de Covid sumiram, eles estão baixos hoje, né? Felizmente, eles estão aumentando. Né? Eles estão aumentando, mas ainda estão em um nível baixo. Então, a gente não conhece, a gente não vê a doença circulando ao nosso redor. E isso leva a uma negligência, né? Você pensa, a doença não está aqui perto de mim, não vou pegar uma fila de posto agora para poder vacinar a criança. Mas é muito importante, né? E isso, essa negligência, ela aconteceu não só com a vacina da Covid, ela aconteceu com a vacina de poliomielite também, né? Tanto que teve uma campanha. O governo fazer a campanha agora pedindo a população, para os pais, para levar as crianças para vacinar. Justamente porque foi detectado o vírus, né? Então, em amostra de esgoto, foi detectado o vírus da poliomielite, então, ou seja, ele pode estar circulando. E ninguém quer o seu filho doente, né? Então, agora, você acredita que seja necessário que se tenha nos calendários de vacinação a partir do ano que vem também a vacina para a Covid? Porque, ou você acredita que essa doença ela vai acabar? Parece que não, né? Eu acredito muito que a gente vai ter que conviver, né, com a Covid, igual a gente convive com a influenza, né? Então a gente tem um calendário vacinal, né, em que a gente vacina as pessoas para influenza anualmente, né? E aí essa vacina protege das cepas que estão circulando naquele ano, né? E aí todo ano a gente atualiza essas vacinas com as novas cepas que vão aparecendo. Eu acredito que com a Covid vai acontecer algo muito semelhante, né? Que depois que a gente tiver uma imunização mais global assim e que a gente possa prever mais a taxa de mutação do vírus, a gente consiga utilizar essas plataformas de produção de vacina para fazer vacinas destinadas para as variantes que estão circulando, né? Então você pensa que hoje a vacina que a gente toma, ela é feita com a cepa original, a de Wuhan, né? Que apareceu em 2019. Então ela está há 3 anos evoluindo, né? Então, se a gente mantém uma vacinação com as cepas mais atualizadas, talvez seja ainda muito melhor, né? Isso precisa ser testado, mas a hipótese de que a vacinação atualizada seja mais eficaz, ela é bem plausível. Agora, ainda é comum a gente andar aqui pelas ruas da cidade e encontrar uma pessoa ou outra usando máscara. Às vezes a gente até se assusta, né? Mas, na verdade, é uma situação que, para muitas pessoas, ainda há esse cuidado. Eu não diria que seja um excesso, porque eu acho que você se cuidar nunca é excesso, mas parece que, no momento agora, fica estranho você ver uma pessoa de máscara, mas ela está certa, né? Pois é, igual, isso aconteceu há pouco tempo comigo, eu estava lá em Belo Horizonte, né? Aí esse clima doido, um dia tá quente, outro dia tá frio. Aí esses dias para trás fez 12 graus de madrugada lá. E eu acordei resfriado. Rouco e espirrando. E aí eu saí de máscara, porque, né, eu tava rouco e espirrando. Era resfriado? Não sei. Era gripe? Não sei. Era Covid? Não sei. Mas eu tinha sintomas
respiratórios. Então, né, para proteger as outras pessoas em que eu entro em contato, eu fui trabalhar de máscara. Aí eu cheguei lá no meu estacionamento, lá do meu trabalho, de máscara, o cara não me reconheceu. Aí você tem que pagar. Eu falei assim, não, eu pago mensal, eu sou mensalista. Aí ela, tá bom. Então, é estranho, né? Mas eu acho que isso é um comportamento que a gente vai ter que começar a ter, né? A gente proteger ao próximo, e se você tem algum risco, ou se você conhece alguém que tem Covid ou que tem influenza no seu ciclo de convivência, quer dizer que o vírus está te rondando. Então, por via das dúvidas, quando você for em algum lugar que tenha muitas pessoas, locais fechados, é bom usar essa proteção. Porque eu estive recentemente no local. Uma pessoa chegou lá de máscara, alguém comentou, falou, mas o que foi? Você está achando que tem algum de nós aqui que está infectado? Ela falou, não, isso é por questão minha. Acostumei a usar, continuo usando. E ele não está errado, né? Eu quando eu vou ao cinema, né, mesmo nesses números baixos de coronavírus, eu vou de máscara. Local fechado, né? É um local fechado, ar-condicionado, o pessoal espirra, o pessoal tosse, né? Então, eu não sei se alguém lá tem um vírus, mas não custa nada proteger. Mas no meu dia a dia normal, né? Eu só uso quando eu tenho sintomas mesmo, ou quando eu sei que o vírus tá chegando mais perto. Tá certo, Gabriel, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no programa De Tudo Um Pouco. Obrigado por atender o nosso convite. Muito bom falar com você, que sempre que possível a gente precisar, nós vamos estar pedindo aqui as suas orientações, as suas opiniões aqui falando sobre a Covid. À disposição, precisando de qualquer coisa é só chamar. Valeu, um abraço. Um abraço. 6h29, falamos com o Gabriel da Rocha Fernandes, ele que é pesquisador da Fiocruz, aqui no programa De Tudo Um Pouco, que volta já. De Tudo Um Pouco volta já. Manhã de sábado, as notícias do seu dia a dia, as comunidades rurais em destaque. Oferecimento: Calçados Cabrini, botas, botinas, sapatos, sapatilhas, tênis, sandálias, cintos, carteiras e chapéus. 2 endereços para melhor te atender: Rua Ouro Preto 1743, em frente à Lagoa Grande, e Rua Padre Caldeira 328, próximo ao Mercado Municipal. Telefone 3821-2561. Topcar Veículos, compra, venda, troca, financia. Procura o Reginaldo, nosso amigo, lá na Topcar Veículos, Avenida Paranaíba 1080, telefone 3823-8905, WhatsApp 99915-0325. Mercadão dos Óculos, sua ótica completa. 2 lojas em Patos de Minas, Rua José de Santana 440 e Rua General Osório número 3, telefone 3818-4716. Rádio Clube, música, Clube. O que mais me dói em noite sem luar, sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar. Olhando na janela, solidão da rua, bate o desespero, vem saudade sua. Pertinho do céu, no baixo astral danado, desse apartamento eu louco alucinado. O seu olhar que me deixou assim, louco apaixonado, tão fora de mim. O gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sinto, fortes demais pra se esquecer. Você foi ilusão, virou paixão, difícil de esquecer. Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar. O seu corpo nu, espelho, lembranças e as luzes da cidade olhando aqui de cima são manchas de saudade inertes na neblina. Loucas fantasias vêm nesse apogeu, busco no meu corpo encontrar o seu. Coração não bate, apanha no meu peito, morto de saudade eu choro, não tem
toque dos meus dedos. Lembranças de nós dois aqui nesses lençóis ficarão fortes demais pra se esquecer. Você foi ilusão, virou paixão, difícil de esquecer. Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar. O seu corpo nu, espelho, lembranças demais. Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar. O seu corpo nu, espelho, lembranças demais. Horizonte azul, vermelho, luzes a brilhar. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98 o programa De Tudo Um Pouco. 6,34, o dólar fechou em queda nesta sexta-feira na contramão do movimento da semana, impactado por incertezas em relação ao controle das contas públicas do futuro governo Lula. A moeda norte-americana encerrou o dia em queda de 1,10%, vendida a R$ 5,3347, ou R$ 5,33. A mínima do dia chegou a R$ 5,24. Com o resultado, o dólar fechou a semana com alta de 5,45%, o maior ganho semanal desde junho de 2020, quando subiu 5,48%. No mês, a moeda passou a acumular alta de 3,28% frente ao real. No entanto, no ano, o dólar ainda apresenta uma queda de 4,41%. Agora são 6h35, 6h35. O corpo da cantora Gal Costa foi sepultado agora à tarde em São Paulo, em uma cerimônia restrita a familiares e amigos. A artista morreu aos 77 anos de idade na última quarta-feira. O sepultamento foi no cemitério da Ordem Terceira do Carmo, na Consolação, na região central de São Paulo. Hoje pela manhã, o corpo da cantora foi levado no hall monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo, na Zona Sul, e aberta ao público. A cerimônia começou às 9h da manhã e foi marcada pela emoção de fãs, da família e de famosos. Gabriel Costa, de 17 anos, filho único da cantora, chegou ao velório por volta de 10h da manhã, acompanhado de Vilma Petrilho, que era a esposa de Gal Costa. Por volta de 2h da tarde, a cantora foi aplaudida de pé pelos presentes no velório. Depois, o velório foi fechado ao público e restrito apenas a familiares e amigos, e o sepultamento no final da tarde. A atriz Sofia Charlotte, que interpretou Gal no filme Meu Nome é Gal e que ainda não foi lançado, também compareceu ao velório, chegando por volta de 10h30 da manhã. A diretora do longa-metragem Dandara Ferreira também foi ao local e se despediu de Gal. O ator Júlio Andrade consolou as duas e parentes de Gal Costa. A atriz Lúcia Veríssimo também esteve no velório no final do dia. Janja, esposa do presidente eleito Luiz Inácio da Silva, também esteve no velório, acompanhada de Bela Gil, filha do cantor Gilberto Gil.